Então, meus irmãos, o Natal, ele tem sido colocado, posto, né, de uma forma diferente pela sociedade, né? Então, a cultura que a gente traz, né, que a gente tem, né, a respeito do Natal, ela é um pouco diferente do que a Bíblia fala. Então, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê as pessoas postando aí no Instagram, o que a gente vê muitos falando hoje em dia, é a respeito de, como o pastor falou aqui, né, do Papai Noel, né, um senhor meio gordinho, né, coloca, né, de roupa vermelha, com um gorro ali na cabeça, levando presentes, né, para as crianças, e árvores de Natal, né, sinos, enfeites, né, presentes. Isso tem sido o Natal que a sociedade tem colocado diante de nós, que as pessoas têm apresentado. E eu vejo, na verdade, que isso tem piorado no decorrer dos tempos. Não fica só nisso. Então, assim, antigamente, de certa forma, algumas pessoas ainda falavam de Jesus, ainda apresentavam o Natal, né, como sendo o nascimento de Jesus. Mas hoje em dia as coisas têm piorado. Hoje poucas pessoas falam, relacionam o Natal com o nascimento de Jesus. Sendo que o verdadeiro propósito, nós cristãos sabemos disso, que o verdadeiro propósito do Natal é falar, mostrar que Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Então o Natal, ele é muito importante dentro do cristianismo, né? Essa data que a gente comemora no dia 25 de dezembro, e algumas pessoas às vezes falam, mas é outro dia, enfim, mas isso daqui não cabe a gente discutir isso nesse momento. Nós temos o dia 25 de dezembro e comemoramos nesse dia, né, o nascimento de Jesus Cristo. Mas como cristãos, todos os dias nós devemos se alegrar, devemos comemorar o fato de Jesus ter nascido e ter vindo aqui na terra, o próprio Deus ter se feito carne e habitado entre nós e cumprido a sua missão. Então, o Natal apresentado pela sociedade, ele tende a distorcer um pouco o que é verdadeiramente o Natal cristão. Então, o Natal cristão, ele fala do nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, ele está aqui na passagem que o pastor leu nessa noite, no capítulo 2 de Lucas. Então a gente vê que Jesus, ele nasceu, né, como já tem aqui no versículo 1, na época em que a Palestina, né, ela estava sob o jugo romano. O Império Romano dominava, né, a maior parte do mundo, né, o mundo conhecido naquela época era dominado pelo Império Romano, inclusive o local onde Jesus nasceu. O imperador naquela época era César Augusto, né? E o imperador romano, né, o César, ele era tido como um deus, né, para aquelas pessoas. Eles tinham o imperador como um deus, mas ali estava prestes a nascer o verdadeiro Deus, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. Então, outro ponto que nós vemos aqui no contexto do nascimento de Jesus é o que os teólogos chamam de silêncio profético, que foi ali o período intertestamentário, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um período de cerca de 400 anos, em que Deus, ele não se manifestou através de profecias, não se há registro disso, né? Deus se manifestando para o seu povo. Então, termina ali o Antigo Testamento e Deus, ele não se manifesta mais através de profecias para o seu povo. É um silêncio profético, e assim que os teólogos chamam. E nesse período em que eles estavam sendo ali dominados, né, pelo Império Romano, já vinham sendo dominados até antes. E a gente vê que esse jugo que eles estavam sofrendo, né, fazia com que eles tivessem esperança de uma salvação, de que algo viesse
para libertá-los. E eles se apegavam às palavras, às profecias, que existiam de libertação. Mas, com o tempo se passando, as pessoas iam se tornando apenas ritualistas, pessoas que iam para o templo por ir, cumpriam a lei apenas por cumprir, iam pecando, e aquilo ali estava se tornando algo costumeiro. Então, esse período na história, desse silêncio profético, ele teve consequências pesadas para o povo de Israel. Porque o povo, sim, uma parte estava esperando pelo Messias, mas outra parte, ainda que dissesse que estava esperando, eles estavam levando uma vida pecaminosa, estavam se afastando de Deus, de forma que eles não tinham mais sensibilidade para saber se aquilo que eles estavam ouvindo era realmente da parte de Deus. Existiam grupos religiosos, você vê por exemplo, os fariseus, ali no meio do povo de Israel. Era um grupo religioso, eram pessoas que estudavam a lei, que sabiam o que a lei dizia, que em teoria eram para estar à espera do Messias e saber no exato momento que batesse o olho, visse o Messias, saber que aquilo ali era o Messias. Eles deveriam saber. Mas o cumprimento da lei apenas por cumprir, sem amor, fez com que aquelas pessoas ficassem cegas, fez com que aquelas pessoas esfriassem. Então, a gente vê já aqui no início do Evangelho de Lucas, no nascimento de Jesus, a restauração do espírito profético. Por exemplo, no capítulo 1, no versículo 41, diz assim, relacionado a Isabel: e aconteceu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia com o Espírito Santo. Ou seja, aqui nesse momento houve uma restauração do Espírito Santo. Lucas, ele até é o autor dos evangelhos sinóticos ali, Mateus, Marcos e Lucas, que mais fala a respeito do Espírito Santo. E também no próprio livro de Atos, que também é escrito por Lucas, ele fala bastante do Espírito Santo. E por que isso? Porque justamente eles tinham acabado de passar por um período em que não houve a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então Lucas, ele faz questão de mostrar que com a vinda do Messias, que com a vinda do Cristo, do prometido, houve a restauração do Espírito profético. E também, aqui no próprio capítulo 1, Zacarias, no versículo 67, diz assim: e seu pai Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou. Então, a gente vê que a vinda de Jesus, após esse período de silêncio profético, trouxe consigo a restauração do Espírito profético. E aí outro ponto também a analisar nesse contexto do nascimento de Jesus Cristo, que é muito importante, que o autor ele faz questão de falar, é o anúncio do nascimento de João Batista ali a Isabel. Isso porque João Batista ele foi muito importante no ministério de Jesus, porque ele foi ali o precursor de Cristo, ele foi aquele que preparou o caminho para Jesus, como o próprio Lucas fala no capítulo 3, no versículo 4, ele diz: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando nos desertos, preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Então João Batista foi esse que veio para preparar o caminho para o Senhor. Então, quando falamos do nascimento de Jesus, quando analisamos o contexto do nascimento do Messias, temos que falar de João Batista, porque ele foi quem veio preparar o caminho. Porque foi João Batista quem teve coragem de sair e anunciar o pecado da nação. Como eu falei, o período intertestamentário, e um pouco antes até, fez com que a nação de Israel pecasse e tornasse aquilo uma prática comum. Fizesse com que aquilo ali fosse algo que fizesse parte do dia a dia deles.
O pecado estava dentro da nação, mas o fato deles estarem cumprindo algumas partes da lei fazia com que eles não observassem aquilo. Então eles cumpriam uma parte da lei, mas uma brecha que existia, eles iam ali e pecavam. Então, esses pecados, eles fazem com que as pessoas esfriem. Quando pecamos, nos afastamos de Deus e ficamos insensíveis à voz de Deus. Então, boa parte da nação de Israel, não todos, mas boa parte da nação de Israel, a maior parte, estava tendo essa vida, uma vida pecaminosa, uma vida que afastava da presença de Deus. Vindo aqui até um parêntese, isso vale para nós, né? Já que a gente está num culto aqui, de pregação. Quando nós pecamos, da mesma forma que essas pessoas, ficamos insensíveis à voz de Deus. Então, se levamos uma vida como esse povo vinha levando, uma vida apenas ritualista, vindo à igreja, pode vir todos os dias, mas não atentamos a estar realmente na presença de Deus, a estar retos, justos diante de Deus, nós vamos sofrer as mesmas consequências. Não vamos estar sensíveis à voz de Deus. Não vamos saber quando Deus está falando conosco. Não vamos entender quando Jesus nos disser algo. Então devemos sempre estar em comunhão verdadeira com Deus. Não basta apenas ser um ritualista, ser alguém que vem para a igreja, senta no banco, louva os hinos da harpa, louva no conjunto, lê a palavra, escuta as pregações. Não basta apenas isso. Nós temos que estar realmente na presença de Deus. Temos que estar justos diante de Deus. Então, aí tem um anúncio do nascimento de João Batista nesse contexto, né? Aquele que ia preparar o caminho ali para Jesus, que teve coragem de dizer que aquelas pessoas estavam pecando e que estava vindo a salvação. Porque não basta apenas também você apontar o pecado dos outros. Não basta você dizer, olha, está em pecado, está pecando, fulano e tal pecou. Sim, isso não tem propósito. Se alguém está em pecado, você tem que apresentar a ele a solução. Você tem que apresentar a ele o perdão para os pecados dele. Então aquela pessoa se arrependendo, ele pode obter o perdão dos seus pecados. Foi isso que João Batista veio fazer. Ele veio apontar, mostrar para aquelas pessoas que elas estavam pecando e que eles precisavam de uma salvação. E ele lhes apresentou a salvação, que era Cristo. E aí, 6 meses aproximadamente após o anúncio do nascimento de João Batista, houve aí o anúncio do nascimento de Jesus, a Maria. Aí Lucas também fala no capítulo 1, versículo 34, versículo 104 e 35. Diz assim: Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? Maria ficou ali naquele momento preocupada, porque ela não entendia como é que ela poderia estar grávida se ela não teve relação com algum homem, se ela era virgem. E aí no versículo 35, o anjo vai e explica a Maria como é que isso iria acontecer. Ele diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Então o que iria gerar ali em Maria o Filho de Deus não era nada natural, foi algo sobrenatural. Foi o poder de Deus que fez com que aquilo ocorresse. Então por isso Jesus, ele é diferente. É como o César falou, ele é 100% homem, 100% Deus. É isso também que devemos compreender, que devemos entender da natureza do Filho de Deus. E aí é onde está o mistério da encarnação, que é como João também fala, no capítulo 1, no versículo 1 ele diz: No princípio era a palavra, era o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Aqui você vê a unidade que há entre o Pai e o Filho. E no versículo 14, João diz, no capítulo 1, versículo 14, do Evangelho de João: e a palavra, o Verbo, foi feito carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esse é o mistério da encarnação. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Glória a Deus! E aí então, após o anúncio, do nascimento do Cristo, o nascimento de Jesus, houve o seu nascimento, Jesus veio à terra. E aqui, como o pastor leu nessa noite, no capítulo 2, não veio da forma como muitos estavam esperando. Talvez o povo de Israel esperasse que viesse um guerreiro, que viesse alguém forte, alguém poderoso, para guerrear contra o Império Romano e libertar eles das garras do Império Romano. Mas não foi bem assim que Jesus veio. Até porque o propósito da vinda de Jesus era outro. O propósito da vinda do Messias não era libertar o homem das garras dos homens, mas sim libertar o homem das garras do pecado. Jesus, ele não veio libertar a nação de Israel do Império Romano. Ele veio libertar a nação de Israel dos pecados que eles iam cometendo. Esse foi o propósito da vinda do Cristo. Então ele nasceu, na verdade, num meio até muito humilde, Eles estavam ali, saindo ali para o recenseamento, e aquilo ali tudo propósito de Deus, até para que se cumprisse a profecia, do livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, em que diz que o Messias ele viria de Belém. Então, para que isso se cumprisse, foi necessário que tudo aquilo ocorresse. Até porque Paulo, ele fala no capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, que Jesus veio no tempo perfeito. Ele veio na plenitude dos tempos. Ele não veio atrasado, não, porque Jesus demorou a vir, por isso que ele nasceu lá. Não, ele veio na plenitude dos tempos. Tudo ocorreu de forma perfeita. Então, ele nasceu ali, não tinha lugar, na estalagem para eles ficarem, e Jesus teve que ser colocado numa manjedoura. A manjedoura, creio que os irmãos já sabem, mas para aqueles que não sabem, é o local onde se coloca comida dos animais, comida do boi, do cavalo, se coloca na manjedoura. Então, ali foi onde foi colocado Jesus. Não foi num berço de ouro, não foi num local confortável, mas sim numa manjedoura. Aí você vê o fato, de que o próprio Deus, não ligou para ter regalias entre nós, mas nasceu num local pobre, realmente. E Jesus, pobre financeiramente falando, e Jesus ele veio para os pobres, como o próprio Lucas fala no capítulo 2, no capítulo 4, no versículo 18, Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Tanto, não só os pobres financeiros, mas principalmente os pobres de espírito. Aquelas pessoas que precisavam. Lucas, é interessante, no seu livro, ele fala bem a respeito das diferenças sociais que havia na época e como Jesus ele fez diferente do que as pessoas faziam naquela época. Jesus acolheu as mulheres, Jesus acolheu as crianças, Jesus acolheu o leproso. Tudo que aquelas pessoas se afastavam naquela época, de todos aqueles que eles se afastavam, Jesus se aproximou. Jesus foi chamado pelos fariseus de amigo de pecadores e publicanos, que eram pessoas que eram desprezadas por eles naquela época. Então Jesus, ele não veio para os ricos, para aquelas pessoas abastadas, para aquelas pessoas que eram sábias ali na lei. Ele veio para aqueles que estavam precisando dele.
Ele veio para aqueles que necessitavam dele. Até porque para você alcançar a salvação da parte de Deus, inicialmente você tem que reconhecer que você necessita de Deus. Para que se alcance a salvação da parte de Deus, eu tenho que reconhecer a necessidade de Deus na minha vida. Então, ali a gente vê também aqui, continuando o texto, né, a partir do versículo 9, né, que um anjo do Senhor, ele foi anunciar o nascimento do Cristo ali aos camponeses, que tinham ali na região, né, alguns camponeses ali que haviam, os pastores. O anjo do Senhor foi anunciar que o Messias havia nascido, né, foi anunciar ali a sua realeza, a sua majestade, né? Então você vê que apesar de ter nascido num local humilde, mas com toda a glória, com toda a majestade digna do Filho de Deus. Continuando mais à frente do texto, a gente vê também que Jesus, ele foi prontamente reconhecido por aquelas pessoas que estavam aguardando a vinda do Messias. Um exemplo disso, né, Zacarias e Isabel. Aqui no versículo 6 do capítulo 1 de Lucas, Lucas diz assim, ó, e ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. Eles cumpriam ali a palavra de Deus e estavam no aguardo do Messias que havia de ser enviado. Então, prontamente, quando Maria chegou anunciando que estava grávida do Messias, logo João Batista remexeu ali no ventre de Isabel. Isabel se alegrou, né? Foi cheio do Espírito Santo. O próprio Zacarias também, quando foi cheio do Espírito Santo, aqui no versículo 70 do capítulo 1 de Lucas, ele diz como ele falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Ou seja, reconhecendo que o Messias que haveria de vir, né, tinha sido anunciado, estava para chegar. Então, aquelas pessoas que estavam aguardando a vinda do Messias, identificaram prontamente a sua vinda, como foi o caso de Simeão. Aqui nos versículos 25 e 26 do capítulo 2 de Lucas, diz assim, e eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel. Ou seja, ele estava no aguardo do Messias, estava esperando o Messias prometido, e o Espírito Santo estava sobre ele, e lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, ali no momento em que ele viu Jesus, reconheceu. Então, aqueles que estão debaixo do Espírito Santo de Deus, eles reconhecem quando algo é da parte de Deus. Para sabermos, conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas, devemos estar sob o Espírito Santo de Deus. Quer saber o que Deus quer para a sua vida? Tenha comunhão com Deus. Leia a palavra, ore, se santifique, que você vai ter comunhão com Ele, e você vai saber o que Ele quer para a sua vida. Não fique esperando para o profeta chegar para você e falar, até porque aqui os profetas já tinham anunciado que o Messias viria. Mas não foi necessário ninguém chegar para Simeão e dizer, olha, ali é o Messias, porque Deus está me revelando. Não, Simeão já sabia, porque o próprio Deus o revelou. Aleluia. Então aqueles que estão debaixo do Espírito Santo de Deus, eles entendem as coisas de Deus. Outro também que estava ali debaixo do Espírito Santo e que reconheceu foi a profetisa Ana, nos versículos 36 a 38, diz assim, estava ali Ana, a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Ela era de idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo dia e noite a Deus com jejuns e orações. E vindo ela, naquele momento, também deu graças ao Senhor, e falava a todos os que aguardavam a redenção em Jerusalém.
prontamente reconheceu que o Messias era chegado. Então, quer identificar se algo é da parte de Deus, quer saber se algo é da parte de Deus, esteja em comunhão com o Senhor, esteja debaixo da unção do Espírito Santo, que Deus ele vai lhe revelar. Não precisa você ficar esperando por profecia de fulano e cicrano. Eu via muito as pessoas, logo quando eu acertei, as pessoas falavam bastante, você tem que ir para a casa de fulano, que fulano é profeta, fala as coisas da parte de Deus. E assim, eu já fui em alguns momentos, para algumas reuniões assim, e realmente, ocorrem as profecias. Algumas se cumprem, outras não, a gente não sabe o porquê, o motivo, mas enfim, se cumpre, a Bíblia diz que se não se cumpre, não é da parte de Deus. A Bíblia se cumprir, vai ser da parte de Deus. Mas enfim, você não precisa estar buscando por profetas. Busque por aquele que fala com os profetas. Então Deus, nessa noite, Ele quer falar com você, mas você tem que dar a oportunidade para que Ele fale com você. Basta você estar na dispensação do Espírito Santo de Deus. Então Jesus, como um homem perfeito, como o César até falou, como 100% homem, 100% Deus, ele, dentro do contexto judaico, ali da época, ele cumpriu toda a lei de Moisés, já desde o seu nascimento. Aqui nos versículos 21 a 24, do capítulo 2 de Lucas, fala: e ao completarem-se 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado Jesus, que pelo anjo lhe fora nomeado, antes de ser concebido no ventre. E quando os dias da purificação, de acordo com a lei de Moisés, foram cumpridos, eles o trouxeram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo homem que abrir o ventre será chamado de santo ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício de acordo com o que foi dito na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Ali de uma família humilde, e mesmo assim seguiu à risca toda a lei de Moisés, com um propósito, para que ele pudesse cumprir a sua missão de forma integral. Então Jesus cumpriu toda a lei de Moisés para, no fim da sua vida, morrer ali na cruz do Calvário, para que nós hoje tivéssemos a oportunidade de ter o perdão dos nossos pecados. Então, quando falamos de Natal, falamos do nascimento do Salvador, falamos do nascimento daquele que veio aqui na terra para morrer no meu e no seu lugar, aquele que derramou o seu sangue para nos purificar, aquele que hoje intercede por nós junto a Deus para sermos justos diante dele e alcançarmos a salvação. Então, que vocês possam ficar com essa palavra nessa noite. O Natal, ele não é o que o mundo está apresentando. Ele não é um Senhor que leva presente para crianças, muito menos as distorções que está havendo por aí. O Natal, ele representa o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Fiquemos então com essa palavra e passemos à frente. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa conhecer Jesus. E que o Natal, ele possa ser todos os dias da nossa vida. Que todos os dias a gente venha se lembrar que um dia Deus se fez carne e habitou entre nós. Cumpriu aqui na terra a sua missão de forma integral, para que hoje nós pudéssemos obter salvação da sua parte.